Agora são 11 horas e 40 minutos. Eu já recebo aqui no nosso estúdio, na nossa bancada do Girão da Pauta, o urologista Felipe Duboc, né? Que está aqui conosco para falar sobre câncer de pênis. Mas você sabia que o câncer de pênis é um dos principais tipos de câncer que mais mata homens no mundo? E no Brasil, este é o principal tipo de câncer que é diagnosticado nos homens. E a doença apresenta vários sinais, inclusive visíveis, que, se identificado logo no começo, pode ser tratado com êxito. Em casos mais graves, o paciente pode perder um membro ou até vir a óbito. Então, como evitar, como prevenir e como buscar ajuda? E é por isso que a gente recebe o urologista Felipe Duboc aqui para a gente poder falar sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo ao Girando da Pauta aqui, Felipe. É um prazer estar no Girando da Pauta, é um prazer esclarecer as pessoas sobre o câncer de pênis, dentre outros cânceres. É um câncer, infelizmente, comum no nosso meio, mas que pode ser prevenido. Uma das prevenções é a qualidade da higiene do pênis desde a primeira infância. É limpar bem o pênis, evitar que aquela massa branca, que a gente denomina de esmegma, fique em contato por muito tempo com a pele e com a glande, com a ponta do pênis. Então, a primeira coisa que tem que fazer é uma boa higiene. Segundo, começou a possibilidade da vida sexual iniciar, vacinar para HPV. O HPV, junto com a falta de higiene, são os dois principais agentes que estão relacionados ao câncer de pênis. Então é importantíssimo a gente se prevenir de infecções sexualmente transmissíveis com o uso de preservativo no início da atividade sexual e, em relação direta com o câncer de pênis, vacina para HPV e uma boa higiene da genitália masculina. E você falou aí também, doutor, sobre a higienização, né? Porque esse tipo de câncer, ele só acontece pela falta de higienização. É o principal fato do principal gatilho de iniciar o câncer de pênis é uma má higiene. Então, quando a gente tem uma pele muito longa que cobre o pênis e você não consegue descobrir, o nome disso é fimose. Você precisa tratar disso cirurgicamente. Se você tem uma pele longa, mas você puxa, retrai e a glândula aparece totalmente, você não precisa de cirurgia. Você precisa de uma boa higiene. Lavar pelo menos 2 vezes ao dia, retirar aquela secreção branca, aquela massa branca se estiver presente, não deixá-la em contato o tempo todo. Então, a higiene da genitália masculina é o principal prevenção para o câncer de pênis. Desde a primeira infância. Não, só vou lavar meu pênis bem lavado depois de certa idade. Não, a gente tem que começar a lavar na primeira infância. Tanto é que as populações que, por motivo religioso, como o judeu e o muçulmano, fazem a retirada da pele precocemente, eles têm um índice de câncer de pênis muito baixo, porque tem uma higiene mais fácil. Então é importante a gente educar a criança desde a primeira infância, desde que ele começou a andar, a ter uma boa higiene da genitália. Puxar sempre a pele para que a glândula apareça totalmente, lavar ela com água e sabão. É um câncer prevenível com água e sabão, você trata, faz a prevenção dele com água e sabão, para evitar um tratamento que é a mutilação. É você retirar um pedaço do pênis, às vezes se ele for pequeno, só da pele. Se ele for um pouco maior, da glândula, da ponta do pênis. Se ele for maior ainda, de um pedaço do pênis. Se ele estiver realmente no estado, e infelizmente a gente vê muito ainda nos hospitais que a gente trabalha, comprometendo toda a haste peniana, a gente retira toda a haste peniana. E esse tipo de câncer ele pode ser diagnosticado em qualquer idade, né? Pode ser diagnosticado em qualquer idade, mais comum a partir da 4ª, 5ª década de vida, mas existem relatos na literatura de pacientes de 13 anos de idade, 16 anos de idade. No Hospital de Câncer, onde eu trabalho aqui em Recife, o mais jovem foi um paciente de 16 anos, foi um paciente antigo do saudoso Dr. Rui Pinto Cunha, já falecido. 16 anos? 16 anos. E era um paciente institucionalizado, ele vivia numa instituição naquela época chamada FEBEM, e teve que ter autorização do juiz para poder se fazer os tratamentos. O mais jovem que eu tratei tinha 23. Hoje pela manhã eu atendi um paciente de 28 anos de idade com uma doença já metastática. Então é um tumor muito presente no nosso dia a dia, infelizmente. Uma doença já metastática seria uma doença em grau mais avançado, não é isso? Exatamente. O câncer de pênis tem o seguinte comportamento. Ele começa no pênis e começa a dar metástases, filhotes, na região da virilha, na região inguinal. Pequenas feridas, né? Na região inguinal vai aparecer uma íngua, que o pessoal chama no interior. Essa íngua daí, na realidade, já é um filhote dele que está crescendo ali. Então a gente tira,
essa íngua, vai para a histologia, e aí a gente começa os tratamentos com quimioterapia ou radioterapia ou novas cirurgias. Isso vai depender de como está a doença, qual o volume de doença que você tem. Então, cada paciente vai ter um tratamento único, mas basicamente, o primeiro tratamento é a cirurgia, a gente saber que tipo histológico está sendo enfrentado, qual o tipo do tumor que a gente está enfrentando. A partir daí, a quimioterapia associada ou não à radioterapia ou novos procedimentos cirúrgicos. Então, a gente vai escalonar isso dependendo de qual o volume de problema que a gente tem. E esse tipo de câncer, ele é muito comum aqui no Brasil, doutor? O senhor comentou comigo, antes da gente entrar no ar, que por semana, no Hospital de Câncer de Pernambuco, tem pelo menos um paciente com caso de câncer de pênis. Isso, Enquanto que lá fora é muito raro isso acontecer, né? Perfeito. No mundo que a gente diz mais desenvolvido, você tem uma quantidade muito menor de câncer de pênis do que a gente tem aqui. Eu fiz um fellow, um estágio, um período que eu trabalhei na Inglaterra, eu vi um caso de pênis em um ano. E aqui eu vejo um caso de pênis por semana em média. Tem semana que eu vejo 2, tem semana que eu vejo nenhum, tem semana que eu vejo 3. Então a média é de um caso novo por semana, que é uma média altíssima a nível mundial. A gente vai ter alguns bolsões grandes de câncer de pênis, como a Índia, como um país como Uganda na África. Então a gente vê que são países que têm realmente alguns problemas de educação de larga base da pirâmide social, e isso é o principal problema. É você limpar bem o pênis desde a primeira infância. É você treinar o agente de saúde que vai pesar a criança, ensina a mãe a puxar a pele para trás. Não conseguiu? Procura um médico, procura um agente de saúde para fazer a cirurgia de fimose. Consegue expor bem a glande? Não tem problema. Lava ele 3 vezes por dia e preste atenção nessa higiene da criança e do adolescente. Isso aí é fundamental. Que era justamente isso que eu ia perguntar agora, doutor. Como é que a gente consegue, na família, ter esse tipo de conhecimento, ter esse tipo de educação para poder replicar? Porque não adianta a gente ter a informação e não aplicar ela na prática. Então, como é que a família ela consegue ser conscientizada e como ela pode vir a fazer esses processos de higienização do membro? A principal coisa é a mãe ensinar a criança a puxar a pele do pênis toda para trás, expor a ponta do pênis, a glande, completamente, lavar com um sabonete e com água, pelo menos 2 vezes por dia. Esse é o primeiro treinamento que a gente tem que fazer. Começou a fase de adolescência, 9, 10, 11 anos de idade, vacina para o HPV, tanto o menino quanto a menina. A vacina para HPV vai proteger contra 5 tipos de câncer, então isso é importantíssimo, não só o de pênis, mas o câncer de colo de útero, o câncer de cavidade oral, o câncer de orofaringe, o câncer de ânus, o câncer de margem anal. Então, é uma proteção grande que a vacinação do HPV dá. E, infelizmente, os números que a gente conhece da Secretaria de Saúde e do país como um todo é que não está sendo cumprida as metas estabelecidas. Porque, às vezes, ele toma a primeira dose, mas não toma a segunda. Às vezes, não tomam nem a primeira dose. E é uma vacina gratuita na rede pública para essa população de início da adolescência, da puberdade, 9, 10, 11 anos de idade. Então é fundamental a gente lembrar a mãe, cobrar a mãe de levar a criança, de levar o adolescente para ser vacinado. É importante a gente lembrar a mãe de manter a boa higiene e de cobrar do menino que ele faça uma boa higiene do pênis para que a gente não tenha esse dissabor de diagnóstico de câncer de pênis em larga escala como a gente tem hoje. E para quem já está fazendo a prática de relações sexuais, uma recomendação também que a medicina ela recomenda também é de que após a prática também fazer a limpeza também, né? Por conta justamente de alguns vestígios orgânicos estarem lá também, né? A principal coisa da atividade sexual é você evitar as infecções sexualmente transmissíveis como HPV. Usar sempre uma camisinha, um preservativo se você não quer engravidar, não quer ter filho. Então protege, porque você protege contra vários tipos de problemas. E atividade sexual significa higiene antes da atividade, higiene depois. Isso não protege não só de IST, mas até de infecções pós o coito. A mulher tem muito, a gente chama de cistite da lua de mel. Depois da atividade sexual, se você não fez uma boa higiene, você pode ter uma contaminação da urina por conta da atividade sexual como um todo. Então, a atividade sexual, higiene antes e depois é fundamental e sempre que possível usar camisinha. A não ser que você queira ter filho, aí você realmente retira. E tem alguma relação entre HPV e o câncer de pênis também, doutor? Tem uma relação direta. O HPV está presente aqui na nossa população em quase 33% dos casos de câncer de pênis, o que é um número muito alto. A gente sabe que para o câncer de pênis e para o câncer de cavidade oral, quando você tem um HPV associado, você consegue fazer um diagnóstico mais cedo e talvez por isso esses pacientes tenham uma doença menos grave. Mas tem uma relação direta entre a presença do HPV e alguns tipos de tumores que a gente chama
o tumor epidermoide, é um tumor que vem da pele, que é um enlouquecimento da célula da pele, motivada, iniciada por vários fatores. 2 fatores importantes de início dessa doença: a má higiene e o cigarro. Então, se você tem uma má higiene associada ao cigarro, associada ao HPV, você tem 3 fatores de riscos importantes para o desenvolvimento da doença. Então, é importante você combater esses fatores de risco. Combater o tabagismo, combater a falta de vacinação, iniciar e estimular a vacinação do HPV e a higiene. A higiene a gente tem que bater, tem que cobrar, a família tem que pedir, como você me perguntou. Como fazer para que a conscientização da mãe, para que treine o menino, para que o menino faça uma boa higiene. Puxa a pele toda para trás, ensaboa antes de ir para a escola de manhã. Quando vai dormir, faz outra higiene, banho, puxa a pele toda para trás, ensaboa a genitália e você vai ter uma boa higiene, você vai evitar um câncer evitável com água e sabão. Não tem coisa mais barata do que água e sabão para evitar um câncer. E é um câncer evitável com água e sabão. A gente precisa conscientizar a população de fazer uma boa higiene. E é um câncer, como o senhor disse, evitável, com uso simples de higiene básica, que precisa ser repassada essa informação também. Agora, muita gente confunde câncer de pênis com câncer de próstata. Eu comentando com um amigo meu, ele comentou, disse assim: mas você vai falar sobre isso agora? Isso aí não é para ser falado melhor em novembro, que é a campanha do Novembro Azul, que é quando existe aí a campanha do câncer de próstata. Muita gente ela se confunde, né, com esses 2 tipos de câncer. Por que, doutor? São tumores genitais, são tumores relacionados à genitália masculina. E às vezes você tem uma contaminação das informações de não estar tão claro para a cabeça do indivíduo e ele pode se confundir. O ideal é que a gente faça isso que a gente está fazendo aqui agora. Conversar francamente, abertamente, diagnosticar. A gente só vai conseguir solucionar um problema a partir do momento que a gente diz que o problema existe. Então, a gente tem uma casuística altíssima de câncer de pênis no estado de Pernambuco, no Nordeste brasileiro. Os casos que vão para o Sul normalmente têm origem aqui. A gente tem centros de excelência de tratamento de câncer aqui no Nordeste do Brasil, João Pessoa, Rio Grande do Norte. Recife não se fala, Recife é realmente um grande polo, mas a gente precisa gastar isso aí em cânceres que a gente não consiga evitar com água e sabão. Então, se a gente consegue treinar essa população para que ela não desenvolva o câncer de pênis, lavando bem a genitália, você vai melhorar o seu atendimento, porque você vai ter menos pacientes necessitando desse tipo de tratamento e você focar fogo em outros tipos de tumores que a gente não consiga evitar com isso. Uma coisa que agora me lembrei sobre o câncer de próstata, e eu quero levar esse assunto para o câncer de pênis. Muita gente, muitos homens, na verdade, não costumam fazer aquele exame do toque retal, não costumam se prevenir do câncer de próstata, muito por conta daquele preconceito que foi feito, que se criou para o tratamento. A mesma coisa, o mesmo tipo de preconceito é perceptível também nos tratamentos de câncer de pênis, doutor? O que a gente nota é o seguinte: como é que o câncer de pênis inicia? Ele inicia com uma pequena ferida que não consegue cicatrizar. Essa ferida normalmente começa na pele que cobre o pênis ou na glande, na ponta do pênis. E se ele não trata isso muito rapidamente, ela vai crescer, vai aumentar de tamanho e vai começar a comprometer toda a haste peniana. Então, às vezes, ele tem vergonha de procurar um serviço médico para tratar aquilo ali, pensando que é até uma doença sexualmente transmissível. Então, é importante que ele procure precocemente o serviço médico mais próximo de sua cidade, mais próximo de sua residência, para que ele identifique que problema está acontecendo e você consiga solucionar esse problema rapidamente. Então não seria um preconceito, mas sim mais questão de vergonha mesmo, né? Acredito que sim, de você ter uma inibição de mostrar sua genitália, e principalmente se tiver uma genitália com alguma coisa diferente, não normal nela. E assim, é um tipo de câncer que a gente está falando aqui, para você que está chegando agora, a gente está falando sobre câncer de pênis. É um tipo de câncer que é evitável, simples com o uso de água e sabão, uma higienização básica. E aqui no Brasil e em países subdesenvolvidos, um tipo de câncer que infelizmente é muito comum. Só que tem algumas regiões do mundo em desenvolvimento e até desenvolvidas, que tem acesso à informação, a conhecimento e pratica essas orientações. E tem também a questão religiosa, como acontece nas religiões do islamismo e também do judaísmo, por conta da circuncisão, né? A circuncisão, ela previne
esse tipo de câncer? É um fator protetor. A prevenção é limpeza, mas fatores protetores, um deles é a circuncisão. Então, a população judaica tem um índice de câncer de pâncreas baixíssimo, próximo de zero, muito próximo de zero. A população muçulmana, idem. Por quê? São populações que fazem a circuncisão por motivo religioso, o judeu com 30 dias de vida em média, e o muçulmano no início atividade, da adolescência, 9, 10, 11 anos de idade, eles estão fazendo. Então, é um fator realmente protetor. Agora, a gente precisa fazer circuncisão em todos os homens? Não. A gente precisa fazer circuncisão em quem tem fimose, quem não consegue expor a glande. A gente precisa manter a higiene da Que é genitália. o excesso de pele, O né? excesso de pele é quando você pode ter o excesso de pele e expor bem a glande, sem problema. Vida normal. Agora, você tem um excesso de pele e você tem um anel fibrótico e você puxa e a glande não aparece porque tem um anel, um fechamento, tem uma área mais estreita, sem deixar a glande aparecer, isso precisa de cirurgia. E você não consegue limpar bem a glande e você vai terminar irritando aquela região com a secreção do esmegma ali, cronicamente, e isso vai fazer uma diferenciação celular e vai ser um dos gatilhos que vai disparar para iniciar o câncer de pênis. Quais são os sinais que a gente, enquanto homem, pode identificar que podemos dizer assim, será que eu estou com câncer de pênis? Será que eu preciso buscar ajuda? Quais são os sinais, doutor? Um machucado no pênis, um corte, uma irritação, uma área que não cicatriza, uma área que sangra com facilidade, ela vai evoluir para um caroço, uma área mais endurecida, ela vai evoluir para começar a dar uma descarga de uma secreção esbranquiçada extremamente mal cheirosa, até que vai ulcerar e vai sangrar com facilidade ao pequeno toque e o cheiro começa a piorar em termos disso daí. Então, são esses fatores que vamos ver. Essa é a história natural do desenvolvimento do câncer de pênis. Uma ferida que não cicatriza, uma ferida que começa a formar uma tumoração, um caroço que você palpa, uma ferida que é dolorosa, a palpação ao toque, uma ferida que tem um odor desagradável e tem uma descarga de secreção purulenta ou uma secreção parecida com o sebozinho. O pus, Um também, pus, né? exatamente. E esses são os sinais que a gente pode ver. A pele também, né, da ponta peniana também, mais esbranquiçada, também é um sintoma, né? Você tem umas dermatites que você pode ser os principais fatores de início da doença. Você teve já uma irritação na glândula, no prepúcio, e essa alteração daí, se não tratada, não procurado um médico precocemente, ele pode desenvolver o câncer. Então é aquela história que eu falei. Apareceu uma coisa diferente no pênis. Irritou, coçou, feriu, não cicatriza, mantém aquela alteração da dermatite, daquela alteração da pele, não está normal. Aquilo ali está evoluindo para uma ferida, aquilo ali está evoluindo para uma área tumoral, um caroço. Você já devia ter procurado o médico antes para poder identificar o que estava havendo de problema lá e você triar se precisa de um tratamento com uma pomada, às vezes uma cauterização, às vezes uma retirada da pele que está ali em volta com algum tipo de verruga, com o HPV, e você tratar antes que o câncer se instale, antes que o caroço que você palpa ali comece a ter secreção purulenta, a ter mau cheiro, a ter aquela área sangrante, que é o câncer que tem já instalado. Isso é na glândula. Na pele que encobre, tem algum sinal? Mesma coisa, ela pode se manifestar em qualquer parte do pênis, ou na ponta dele, ou no prepúcio, que é aquela pele em volta, tá certo? Ou na glande que está ali no ápice do pênis, na ponta do pênis. Então, são as estruturas do pênis que podem ser comprometidas. Então, normalmente, ele começa na pele, no prepúcio, contamina a glande, ou ele começa na glande e contamina o prepúcio, e aí ele se alastra profundamente, que é uma contaminação de glande para corpo cavernoso, e aí a uretra se contamina. É uma coisa que vai crescendo por contiguidade. Ele vai crescendo e tomando conta daquelas estruturas em volta ali. Tudo fica como uma ferida única, muitas vezes, e aquilo ali começa a ter uma descarga de secreção purulenta, sangramentos com facilidade, desagradável o odor, e você não consegue ter até, às vezes ele não consegue ter uma convivência familiar do odor tão desagradável que fica, e ele fica excluído um pouco da convivência familiar. A partir do momento que ele trata e ele aceita o tratamento para poder ter essa volta à convivência familiar, ele aceita com mais facilidade o tratamento. E o senhor estava até comentando, doutor, que
essa questão do mau cheiro também é um sinal de que a família pode vir a perceber antes do paciente, né? O odor forte, né? Ele às vezes esconde da família por vergonha, aquele que você me perguntou antes. E aí uma das coisas que a família alerta é que ele começou a ficar com um cheiro diferente e aí elas começam a questionar e fazem o diagnóstico através disso daí. Normalmente, quando você faz isso, você já tem uma doença mais avançada. Já tem uma doença que já comprometeu a haste peniana em pelo menos um terço dela. Uma possibilidade maior de você ter uma doença já linfonodal, já na virilha, com uma lesão metastática. Então, Já em grau mais grave, já né? em grau mais avançado, exatamente, perfeitamente. Então, o ideal é que a gente consiga diagnosticar precocemente. Então, todo inimigo pequeno é mais fácil de ser tratado. Todo câncer pequeno é mais fácil de ser tratado. Todo inimigo é mais fácil de ser vencido se você acha ele pequeno e você resolve ele de forma mais precocemente possível. Como é que é feita essa classificação de gravidade de casos, por exemplo? A primeira coisa é o tamanho da lesão. Então, os tumores acima de 2,5 cm são tumores que têm uma possibilidade de metástase maior. O grau de agressividade da célula. Então, a gente vai observar no microscópio como é que está a estrutura das células do pênis. Se tem um enlouquecimento muito grande da célula, se é uma célula totalmente disforme. Imagine uma parede cheia de tijolos e os tijolos estão completamente deformados. Então, quanto mais deformado está o tijolo, mais agressivo é o tumor. E a gente tem as associações com algumas variantes genéticas também. Então, a partir daí, a gente vai estabelecer grau 1, grau 2, grau 3, com uma invasão de profundidade ou de superfície, com umas variantes que a gente chama variante sarcomatoide ou WART, associação ou não com HPV, e cada um vai ter um estadiamento e um grau de agressividade isolado e identificado para cada indivíduo. E assim, além do Hospital de Câncer de Pernambuco, temos o Hospital Getúlio Vargas, que é uma referência em urologia que trata desses casos, doutor. Mas além do HGV e do HCP, que é o Hospital de Câncer de Pernambuco, tem outras unidades que são referência para que as pessoas possam buscar ajuda, buscar esse atendimento? Sem dúvida. O Hospital Oswaldo Cruz tem um time excelente de tratamento. O Hospital das Clínicas de Pernambuco, outro centro de excelência. O IMIP, outro centro de excelência. O Hospital Otávio de Freitas, outro centro de excelência. A gente, graças a Deus, em Pernambuco, a gente tem vários centros que estão habilitados com profissionais muito bem treinados, que sabem o que estão fazendo em relação a isso daí. E se eu for numa UPA, também eu encontro esse atendimento também. A UPA vai triar você para a unidade terciária. Então, a UPA é como o primeiro Hum. filtro, primeiro local. Tem alguma coisa errada para o meu pênis? Onde eu vou? Vou na UPA. O médico da UPA vai me examinar, vai ver se não. Essa lesão é uma lesão de HPV, a gente vai queimar aqui, isso vai ser resolvido. Não. Sua lesão tem uma característica diferente. Você precisa de uma biópsia de pênis, você precisa de um tratamento já de uma doença, então você vai ser encaminhado para uma dessas unidades. Dependendo de onde ele estiver, se ele estiver na cidade universitária, o Hospital das Clínicas está habilitado para isso. Se ele estiver na região do Tigipió, o Otávio de Freitas está habilitado para isso. Cordeiro, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, Santa Amaro, você vai ter o Oswaldo Cruz, vai ter o próprio Hospital do Câncer. Ou, como a gente recebe muito pacientes vindo do interior no Hospital do Câncer, já é uma referência da própria Secretaria de Saúde, dividindo isso entre os hospitais. Então, os pacientes que vêm da cidade do interior, Sanharó, Vertentes, e aí eles vão já chegar com um encaminhamento pela Secretaria de Saúde com uma definição de data para atendimento. Indo lá para o interior, tem algum hospital de referência nesse atendimento ou só é aqui na região metropolitana? Olha, Caruaru tem um centro de oncologia muito bom, tá certo? Começa já alguma coisa em Arco Verde e na região do Sertão. A gente tem uma disseminação de faculdades de medicina por todo o interior. Eu acredito que nos próximos anos, obrigatoriamente, esses centros vão se replicar por conta da necessidade de treinamento desses estudantes. E o que a gente vem vendo da Secretaria Estadual de Saúde e do governo do estado como um todo é de que os serviços médicos, como esse de urologia, por exemplo, estão seguindo mais estão ganhando centros lá no interior do estado para interiorizar esses atendimentos, para facilitar até o deslocamento dos pacientes também, algo que é muito positivo, inclusive. Mas voltando ao caso de pênis, em casos mais graves, o que é que um paciente, o que é preciso ser feito em um paciente? Tipo, é feita a amputação do membro? Sim. Se o caso de pênis, se o câncer de pênis, ele compromete toda a haste peniana, a gente tem que retirar totalmente o membro. Dependendo do volume de doença que ele tiver,
a gente tira todo o membro e ele fica urinando entre o ânus e o testículo. Tem uma área que a gente chama de períneo, ele fica urinando por ali. Normalmente ele vai precisar de um tratamento a mais do que isso aí. Quando ele tem esse volume de doença, ele já deve ter alguma lesão metastática. Então a gente vai partir para uma cirurgia na região inguinal, retirar os linfonodos inguinais, que são o primeiro local de metástase do câncer de pênis. Ele estando positivo, ele vai precisar de quimioterapia e de radioterapia, ou só de quimioterapia, dependendo do que você encontrar, dependendo de cada cenário que você tiver para o tratamento do doente. Então, o estadiamento primeira coisa, é a retirada cirúrgica com diagnóstico histológico. Segunda coisa, o tratamento da região inguinal com o conhecimento de metástase linfonodal inguinal ou não. A quimioterapia associada ou não à radioterapia. Seria essa, mais ou menos, a estrada que ele seguiria. Então, o sistema urinário do paciente, por exemplo, passa a mudar do pênis para ou o testículo ou até para o ânus, o reto... Não, ele tem Não. uma área entre o testículo e o ânus, que a gente chama sim. de períneo. A uretra passa por essa região e a gente tira ela de dentro e bota ela para fora por ali, porque ele não consegue mais urinar de forma natural, em pé ou sentado, porque o coto de amputação fica muito curto, muito pequeno, ele não consegue urinar bem por ali. E quando a glândula ela é totalmente amputada, ainda é feito esse procedimento ou Não. tem que ser feito de outra forma? Se o volume de doença é pequeno, você tira só a glande, ele perde só a glande, ele tem uma haste peniana, ele continua até com a atividade sexual dele preservada. Se a haste peniana ficou maior do que 5 centímetros, ele consegue ter intercurso sexual com penetração e ele consegue ter uma vida sexual dentro mais ou menos da normalidade. O problema é quanto você tem que tirar por conta do volume de doença que tem. Então, cada indivíduo, vou ter que tirar o pênis de todos? Não. Eu tenho um câncer de 1 centímetro, eu só vou tirar 1 centímetro. Eu tenho um câncer de 6 centímetros, está levando metade do pênis. Eu tenho que tirar onde tem doença, eu tenho que remover a doença. Se eu deixar a doença, ela volta e continua a crescer e continua a destruir o pênis, continua a dar necrose naquela região dali. E para outros órgãos. E para outros órgãos. E tipo, nesses casos que são os extremos, onde a glândula peniana ela é quase ou totalmente retirada, como é que fica o sistema urinário do paciente, geralmente? Ele continua urinando de forma normal, ele não fica incontinente, porque o mecanismo de controle da urina é junto da bexiga, é junto da próstata, então ele continua urinando quando tem vontade. Muda o local de saída, ou ele fica urinando por uma haste peniana, um pedaço do pênis que ficou, ou ele vai urinar entre o testículo e o ânus, nessa região do períneo, onde é exteriorizada a uretra, puxada a uretra de dentro e colocado para fora nessa região. E a relação sexual, nesses casos mais extremos, acaba sendo alterado também, né? Sem dúvida. Se ele continua com a haste peniana até 5 centímetros, ele consegue ter um intercurso sexual com penetração. Menos do que isso, ele não consegue penetração, ele tem que pensar em outros tipos de atividades sexuais. Troca de carícia e outras coisas. Muitos pacientes, por conta, nesses casos graves, eles acabam até podendo entrar em estágio de depressão, né? Por conta de estarem perdendo aí a sua glândula peniana, por conta justamente dessa questão de relação sexual também, né? Tem muito caso desse tipo, doutor? Tem. Os pacientes têm um comprometimento emocional importante, mas isso vai depender também do tipo do paciente. Por quê? É um paciente que às vezes já tem uma certa idade, a grande maioria deles, que pelo volume de doença estava excluído da convivência familiar por conta do mau cheiro que ele estava exalando. A partir do momento que ele tratou, ele voltou a ter uma convivência familiar, porque ele volta a ser um homem normal, sem aquele odor desagradável, e ele vai tratar o estadio da doença que ele tiver, dependendo do volume de doença que tiver, ou só com cirurgia, ou com cirurgia e quimioterapia, ou cirurgia, quimio e radioterapia, dependendo aí, individualizando cada caso. E aí é preciso de um apoio, até inclusive de psicólogos, né, para que esse paciente possa voltar a não viver, talvez não normalmente, mas assim, se adaptar com essa mudança, né? A ideia é que ele tenha a vida dele normal, ele pode ter a atividade sexual dele comprometida, mas a vida dele laborativa, de trabalho, de relação interpessoal, de convivência com a família, que é o apoio psicológico seja dado para que ele volte a isso. A atividade sexual vai depender desse apoio psicológico, vai depender do indivíduo e do que ficou de haste peniana para poder ele ter intercurso com penetração ou só troca de carícia. O senhor que, ainda enquanto estudante, estava fazendo residência no Hospital Getúlio Vargas, não é isso, doutor? Isso. O senhor estava comentando comigo mais cedo. Então, tipo, faz 35 anos. De 35 anos para cá,
O senhor já atendeu algum caso de câncer de pênis que o paciente quase estava morrendo nessa situação por conta da gravidade da doença? Sem dúvida nenhuma. Eu já atendi paciente que ele chegou para mim no ambulatório, a gente internou, 2 dias depois ele faleceu da doença. Então, isso aí não é uma coisa incomum, infelizmente. Para você ver o grau de desgaste até do profissional de saúde. Você saber que você está lidando com uma doença que é evitável com água e sabão e ele chega para você no estágio que você não teve mais nada para oferecer para ele. É difícil para um profissional também que está na lida do dia a dia de ter esse insucesso. É bom para a gente quando a gente consegue vencer a doença, é ótimo. Quando a gente consegue vencer a doença deixando o paciente praticamente sem nenhuma lesão, melhor ainda. Mas infelizmente, às vezes a gente chega nesse estágio, como você perguntou, de você não ter o que oferecer. E a questão do câncer de pênis, quando ele é feita essa operação de retirada de parte da glândula peniana, ele provoca outras, vamos dizer assim, algumas consequências, né, para o paciente, como por exemplo, o inchaço das pernas, né? Quando a gente faz a cirurgia de linfadenectomia, que é justamente tirar essas metástases da íngua que cresceu com a metástase tumoral, ele pode ter um edema de membros inferiores, ele pode ter um edema de bolsa testicular, que às vezes inviabiliza até a forma dele andar. Então, uma sequela do tratamento. Isso às vezes acontece. E é realmente um quadro também desagradável. Paciente que tem uma bolsa testicular enorme, porque não consegue drenagem, se assemelha muito a uma coisa que a gente tinha, era a filariose, que era um entupimento Sim. dos linfáticos das pernas, então acontece uma coisa semelhante. Por quê? O câncer cresceu para a região que devia retirar aquele líquido da perna, a gente teve que retirar aquele câncer dali, e você comprometeu essa drenagem da perna. Às vezes você tem que usar meia elástica para poder que ele não ter. Às vezes até no câncer de mama você vê algumas mulheres que têm os braços mais inchados. Então é o mesmo mecanismo, a gente tem que tirar esse mecanismo de drenagem dali da região e você compromete a drenagem do braço, o braço fica inchado por conta disso. Então na perna, quando você faz o tratamento do câncer de pênis, que retira esses linfonodos, você pode ter essa consequência do tratamento. E depois da radioterapia pode também acontecer isso, que a radioterapia sela essa região, faz com que esses vasos fiquem fechados e você, no sistema linfático comprometido, não consegue drenar a linfa dos membros inferiores, você fica com o que a gente chama de linfaedema, o edema produzido pela linfa na bolsa testicular e nos membros inferiores, perna e coxa. E isso também é resolvível, doutor? Nem sempre. Nem sempre, Nem né? sempre. Você pode prevenir isso com o uso de meia elástica de compressão nos membros inferiores. Você pode fazer uma fisioterapia, uma drenagem linfática do testículo, que é basicamente você massagear o testículo, você pedir para o paciente massagear, mas eles normalmente não fazem. Eles têm, não sei se é uma questão psicológica, emocional de estar manipulando a genitália depois do tratamento, mas às vezes você tem pacientes que você não tem absolutamente nenhuma complicação, nenhuma sequela depois de ter feito todos os tratamentos, e tem outros que têm uma sequela, inclusive graves. E aí é preciso também um tratamento à parte, até com outros especialistas médicos de outras áreas também, né? O tratamento de câncer hoje é um tratamento multidisciplinar. Você nunca vai conseguir fazer todos os estágios de tratamento sozinho. Então, no câncer de pênis, eu preciso do apoio da psicologia, eu preciso do apoio do serviço social. O serviço social é fundamental no tratamento do câncer de pênis. Localizar o paciente que não está voltando, a gente saber como é que está. Apoio do pessoal de fisioterapia para evitar essas alterações de linfedema, apoio do pessoal da oncologia clínica para iniciar precocemente as quimioterapias, porque se a gente demora no início da quimioterapia, a gente perde o time do tratamento, perde o tempo ideal de tratamento. Conversar e ter acesso ao pessoal da radioterapia justamente para isso também. Não adianta você fazer uma cirurgia belíssima, maravilhosa, e só conseguir vaga para esse paciente começar uma quimioterapia 6 meses depois. Você perdeu o tempo de tratamento e ajudar ele. Então é importante você ter essa engrenagem toda combinada, funcionando, azeitada, bem lubrificada, para que você consiga um bom êxito nisso. E aí vale também a questão da orientação e até do apoio da família nesses casos também, né? Fundamental, fundamental. O paciente que tem uma família, o paciente que é casado, que tem uma companheira, ele tem um comportamento e um êxito no tratamento melhor do que aquele paciente que não tem, que é um paciente, não vou dizer abandonado, mas um paciente que não tem esse vínculo familiar. Então é importantíssimo o vínculo familiar, é importantíssimo alguém do lado segurando na mão. Esse paciente tem mais chance de ganhar a guerra. E aí você consegue ganhar tempo no diagnóstico, quanto mais precoce é
a identificação desses sintomas que a gente falou aqui. Se puder, pode repetir de novo, doutor? Vamos lá. Sinais de câncer de pênis: lesão no pênis, escoriação, arranhão que não cicatriza, que começa a crescer e forma um caroço. Esse caroço se desenvolve, começa a ter uma descarga de pus, de secreção mal cheirosa. Isso aí começa a sangrar ao toque fácil. Você precisa avaliar esse pênis com um profissional de saúde precocemente. Começou qualquer um desses estágios, você notou que não está bem, não está cicatrizando, procura um médico, uma UPA especializada, ou um centro de referência de saúde da família, para que você seja referenciado, se for necessário, para um hospital de terceira linha de atendimento. Tá eu lá tomando banho, se eu ver um desses sintomas, então já tenho que começar a me arrumar e buscar imediatamente Uma um avaliação. serviço de saúde, Exatamente. Se a gente faz isso precocemente, acha as doenças pequenas, então, em vez de fazer uma amputação de pênis, eu posso tirar só a pele, que elas vão estar só na pele. Então, uma cirurgia pequena, mínima, ele vai ter a vida A chamada dele fimose, né? Fimose, exatamente. Então, eu tirei só a fimose, tratei, acabou, não teve mais problema nenhum. Então, já diferente do paciente que não tratou isso daí, foi para a glande. A ponta do pênis foi comprometida, eu tirei só a ponta do pênis, ficou o resto. Ótimo. Tirou o pênis todo, já começa a ter uma complicação maior, porque normalmente nesse momento ele já tem uma doença mais avançada. Ele já tem um linfonodo lá, a íngua, com doença do câncer de pênis também. E esse tipo de câncer ele se espalha para outras regiões do sistema reprodutivo e até urinário, podendo atingir outros órgãos ali próximos também, como por exemplo a parte do sistema digestivo também, né, doutor? As metástases para fígado no câncer de pênis às vezes acontece, mas a principal é a metástase linfonodal, ela vai para os linfonodos, por isso que dá esse edema. O linfonodo o linfonodo é a íngua na região inguinal, na virilha. Sim. O linfonodo sim. é essa parte daí. Quando a gente retira, pode dar um inchaço na perna, tá certo? Então, ele tem esse comportamento. Mas ele pode dar metástase para pulmão, ele pode dar metástase para cérebro, ele pode dar metástase para fígado. Metástase para osso é raro. Eu tive 3 casos de metástase para osso nesses anos que eu estou lá no Hospital do Câncer, mas é uma metástase mais rara. Ao contrário do câncer de próstata. Pode acontecer, mas é mais raro. O câncer de próstata não. O câncer de próstata tem uma predileção por tecido ósseo e a metástase para tecido ósseo é muito frequente no câncer de próstata avançado. Então, cada câncer tem um comportamento. O câncer de pênis, ele tem um comportamento. Ele começa com esse arranhão, evolui para um nódulo, evolui para um caroço. Esse caroço é mal cheiroso, fica ulcerado, fica ferido, fica sangrando com facilidade, começa a aparecer íngua na virilha. Nessa parte de íngua da virilha você já tem uma doença mais avançada. Aí essa íngua da virilha às vezes está dentro da barriga também, e aí você vai precisar de um tratamento mais avançado com raio de quimioterapia, e às vezes a gente não consegue, mesmo com tudo isso, um êxito, e o paciente vai a óbito. Um paciente com câncer de pênis durante uma relação sexual pode trazer algum outro tipo de problema para a parceira? Se ele tiver o câncer de pênis associado com HPV, ele pode contaminar a parceira. Se ele tiver uma lesão maior, ele pode sangrar bastante durante a atividade sexual. E quando ele tem um câncer de pênis maior, a ereção já começa a incomodar, a dar dor para ele, porque o tecido que está estragado com o câncer começa a receber um aporte maior de sangue e começa a sangrar. Então, normalmente, ele não consegue um intercurso sexual com penetração na fase que ele tem no desenvolvimento da doença. Começa a sangrar, dá descarga purulenta. Normalmente, ele não consegue ter um intercurso sexual facilmente. Então, pode ser também até uma espécie de sinal também da doença. Sem dúvida nenhuma. Houve alguma alteração, você palpou o pênis, não está como estava antes, e você está vendo que aquilo ali não está cicatrizando, não está se resolvendo, procura a unidade de saúde, avalie com o médico, avalie se há necessidade ou não de você ser enviado a um urologista para que faça algum outro tipo de tratamento. E aí vem o recado de que isso é questão de saúde pública. Não há para que ter preconceito, não há para que ter vergonha. Isso é uma questão de saúde pública. Nós estamos falando de um assunto que é um tipo de câncer, que é o câncer mais diagnosticado em homens no Brasil na atualidade, um dos tipos de câncer que mais mata homens no mundo, principalmente em países subdesenvolvidos, e que é um tipo de câncer facilmente evitável com simples práticas de higiene pessoal, água, sabão, lavagem do pênis. Então, tipo, é um tipo de câncer evitável, mas é um tipo de câncer muito comum aqui no Brasil, que vai aí pela questão de educação, né? Isso, a doutor? educação é fundamental. Você educar a mãe, educar a família, a que o menino tenha um hábito de fazer a higiene da genitália precocemente, a partir da primeira idade, isso é fundamental.
Isso é fundamental para que a gente consiga transmitir essa ideia de que é necessário você educar. Puxa a pele, expõe a ponta do pênis, lava bem a glande com sabão e água e repete isso pelo menos 2 vezes por dia. E depois que o paciente ele passa por todo o sistema do tratamento, antes de eu perguntar isso, quanto tempo, em média, é o tratamento de câncer de pênis, doutor? Vai depender do volume da doença. Eu posso fazer uma cirurgia com uma retirada da pele e a doença não voltar mais, então ele teve necessidade só de uma cirurgia. Eu posso fazer uma cirurgia de amputação e depois fazer uma cirurgia de linfadenectomia, de retirada das ínguas, e aí ele é encaminhado para quimioterapia, e depois ele pode ser que tenha uma doença recidivada dentro da barriga, ele precisa de novo grau de quimioterapia associada à radioterapia. Então, ele pode precisar de 1 mês de tratamento até 3 anos de tratamento. Certo? Então, o câncer de pênis que é acompanhado por 3 anos e não volta, a gente dá alta e a gente tem uma vitória. E se ele não conseguiu ficar bom nesses 3 anos, é porque provavelmente ele vai vir a óbito desse câncer de pênis. E depois desse período, então, o paciente, que aí a gente vai saber se o paciente ele vai ter condições de viver tranquilamente, né, com essas mudanças, né, provocadas por esse câncer, ou não. E depois que o paciente ele termina o tratamento, geralmente, como é que ele vive, como é que ele se sente, o que é que ele precisa fazer? Bom, todo paciente que tem câncer, ele precisa fazer uma coisa chamada acompanhamento. Então, depois de determinado período de acompanhamento, ele vai ter alta daquele problema ou não. Então, ele precisa acompanhar com o médico dele. E ter um apoio psicológico a partir do momento que ele tenha ou não sua capacidade de atividade sexual comprometida. Então, é importante o companheirismo e a faixa etária. Então, é diferente você tratar um paciente de 30 anos de idade e você tratar um paciente de 80 anos de idade. Então, o meu paciente mais jovem, como eu falei, tinha 23, o mais idoso, 101 anos. Então, eu já tratei todas as faixas etárias que têm câncer de pênis, tem uma grande casuística, e o que é mais importante é ele se sentir seguro no seu tratamento. Ele sentir que você está realmente oferecendo a ele o que há de melhor para aquele tratamento. Então, se ele sente essa segurança, ele vai ficar feliz com o tratamento de vencer uma doença que pode matá-lo. Pode tirar ele do convívio familiar, pode tirar ele de ver um neto nascer, pode tirar ele de ver um bisneto nascer. Então, isso daí é que é o alento que ele vai ter para poder ele brigar, para poder vencer essa doença. É você conscientizar o paciente que antes da sua masculinidade tem a sua saúde, a sua preservação da sua saúde, né? Junto com sua família, exatamente. E você vê os momentos. Isso não só no câncer de pênis, mas qualquer tipo de câncer. Então, se você consegue ter qualidade de vida no pós-operatório suficiente para você ter uma boa convivência familiar, você tem também um êxito no seu tratamento. Outro tipo de sintoma, doutor, pode ser perceptível também na urina, né? Tipo, o paciente está lá urinando e ele percebe alguma anomalia, alguma coisa diferente. Pode também ser algum sinal? Nas fimoses muito cerradas, você tem um balonamento da glândula. O que é isso? Ele começa a urinar, a glândula incha, porque não consegue esvaziar completamente, aquela pele infla, feito um balão, uma bexiga de festa de aniversário, e depois começa a pingar porque o ponto está tão fechado, a ponta do pênis da pele está tão fechada que não passa direito. Então, a partir do momento que você abre, você tem essa pele retirada, você tem um fluxo de urina restabelecido normal. Não é tão comum, mas eu já vi acontecer. Tá certo? Então, o ideal é que você notou que alguma coisa não vai bem, avalia, conversa com o médico, vai no teu posto de saúde, vai na unidade de doença da família, vai na UPA se é mais perto da tua casa, mas faz alguma coisa, sai da inércia para que você não vá para um tratamento de uma doença tão avançada. Não importa se é um câncer de pênis ou qualquer outro tipo de doença relacionada ao órgão, é importante se percebeu alguma diferença no que acontecia antes, procurar o médico imediatamente. Por quê? Porque pode ser uma infecção sexualmente transmissível. Você tem uma contaminação, a uretrite. Se você trata, você deixa de contaminar outras pessoas na hora que você tem atividade sexual. E você tem atividade sexual com pessoas que você gosta. Então é importante, se você tem um carinho por ela, você preservar ela. Então, viu que não está bem, viu que a coisa modificou o padrão, procura ajuda, procura alguém que possa avaliar e dar uma mão e dar uma orientação do que é que você precisa fazer para resolver aquele problema. E para encerrar, doutor, o nosso espectador aqui, o Maurício Santos, ele falou que no caso de uma amputação, acho que o cara deve ter um acompanhamento psicológico, como a gente comentou, mas até, sobretudo, o acompanhamento psicológico, o apoio
da família e também do médico que também está ali fazendo esse procedimento, também é fundamental para o paciente, Sem né? dúvida nenhuma. Ele sentir confiança no que está sendo oferecido para ele de tratamento, ele sentir confiança no profissional que está lidando com ele, isso é fundamental para que você tenha um bom êxito no tratamento. Então, a família dá o suporte no dia a dia, é quem vive com o paciente no dia a dia. O médico vai dar a orientação e vai fazer os tratamentos que forem necessários, mas o esteio familiar, a solidez de você ter alguém do seu lado, isso é fundamental para qualquer tipo de tratamento de doença. Não só do câncer, doença cardíaca, doença do aparelho digestivo, a família junto é uma unidade que realmente ajuda muito a estabilidade emocional do doente. Felipe Duboc, eu acho que a gente abordou bastante esse tema, né? Mas eu costumo, para os entrevistados, reservar um tempinho aqui para caso não tenha perguntado alguma coisa, não tenha abordado alguma coisa importante que o senhor acha necessário falar, para você poder falar agora. Eu acho que a gente passou por vários dos pontos do tratamento da doença do câncer de pênis. É uma doença de país pouco desenvolvido, um país que não tem uma educação tão forte. Então, uma das coisas que eu sempre insisto é que as pessoas eduquem as suas crianças a limpar a genitália precocemente. Notou que não consegue expor a glande? Procura um médico, o pediatra, agente de saúde, médico da família, o PSF, seja o que for, mas não deixa ficar como está. Age antes que o problema se instale. Age precocemente. Tem uma alteração do pênis que não está cicatrizando, está evoluindo, procura um agente de saúde, procura um médico, procura alguém que possa ajudar nisso daí. Aí a gente consegue realmente vencer essa doença. Felipe Duboc, urologista do Hospital de Câncer de Pernambuco e do Hospital Getúlio Vargas, falando sobre câncer de pênis, um câncer evitável que precisa ser informado, bem melhor explicado e passar a informação do tratamento, da prevenção para todos nós, prestando um excelente serviço aqui no Girando a Pauta. Muito obrigado pela sua participação, doutor. Seja muito bem-vindo e com certeza a gente voltará a chamar você para outras conversas sobre urologia aqui no Girando a Pauta. É um prazer estar com vocês, é um prazer esclarecer a população e que a gente consiga com isso, educar e educar e educar, que eu acho que é a grande revolução que a gente pode fazer no país. Muito obrigado, doutor Felipe. Termina agora, neste momento, o Girando a Pauta, agradecendo o seu carinho, a sua audiência aqui no nosso programa. Amanhã tem mais Girando a Pauta a partir de 11 da manhã, aqui no canal da ERM Studios e, lógico, contando com o seu carinho e a sua audiência. Muito obrigado por você estar acompanhando o nosso programa e tenho certeza que amanhã a gente vai se encontrar de novo aqui, se Deus quiser. Uma boa tarde para você.